Universalidade e aplicação do Evangelho, que é para todos. Introdução. O Evangelho de Jesus é a mais sublime carta de amor que a humanidade já recebeu. Nele estão contidas as leis que regem o progresso moral e espiritual de todos os mundos habitados. Quando Allan Kardec reuniu os ensinamentos morais do Cristo e os iluminou pela luz da razão espírita, ele ofereceu à Terra um roteiro seguro para que a mensagem do Mestre fosse compreendida em toda a sua pureza e universalidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nasceu com o propósito de libertar o ensinamento do Cristo das limitações impostas pelo sectarismo humano. Ele não pertence a uma religião, mas à humanidade inteira. Jesus não veio fundar templos nem estabelecer rituais. Sua missão foi revelar a lei de amor, justiça e caridade, leis que estão impressas na consciência de todos os filhos de Deus, independentemente da crença, do idioma ou do tempo em que vivem. Por isso, quando lemos o Evangelho à luz da doutrina espírita, compreendemos que suas lições não se destinam apenas ao cristão, mas a qualquer ser que deseja aperfeiçoar-se moralmente. A universalidade do Evangelho está em seu conteúdo moral e espiritual. Cada palavra de Jesus tem a força de uma semente divina que germina em diferentes terrenos conforme a disposição íntima de quem a recebe. O homem de ciência encontra nela o equilíbrio entre fé e razão. O sofredor encontra consolo. O rico descobre o valor da renúncia. O pobre aprende a confiar na providência divina. Assim o Evangelho fala a todos os corações porque nasce do amor, e o amor é a linguagem mais compreendida do universo. O Espiritismo, ao restituir o verdadeiro sentido do Evangelho, convida-nos a compreender que as palavras de Jesus não podem ser interpretadas apenas pela letra, mas sobretudo pelo Espírito. Kardec nos ensina que o Evangelho é o código divino que regula as relações humanas, um manual de convivência universal que ultrapassa fronteiras culturais, sociais e religiosas. Ele não impõe crenças, mas propõe caminhos de libertação interior. Em tempos de intolerância, o Evangelho é o ponto de união. Em tempos de dor, é o remédio suave. Em tempos de egoísmo, é a lição de humildade que desperta a consciência. Quando o estudamos e o aplicamos à vida prática, ele se transforma em força viva dentro de nós. Não se trata de decorar versículos, mas de viver o Evangelho em gestos. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, não é apenas um livro de fé. É um convite à reforma íntima e ao entendimento fraterno. É a mensagem do Cristo revivida em sua pureza original, livre de dogmas e aberta a todas as inteligências. Ele é, em essência, a expressão da lei natural que rege o universo. E essa lei é o amor, força divina que sustenta a criação e conduz cada ser ao seu destino de luz. Análise doutrinária. Bloco 1. A universalidade do Evangelho é uma das provas mais claras da sabedoria divina. Desde os tempos antigos, os homens buscaram compreender o sentido da vida, a origem do sofrimento e o destino da alma. Cada civilização tentou, à sua maneira, explicar o divino. No entanto, em meio às diferentes crenças e filosofias, o ensinamento de Jesus permanece como o mais puro reflexo da lei natural que governa o universo. Sua mensagem é simples, acessível e eterna. Por isso, o Evangelho não pertence a uma nação, nem a um povo, nem a uma religião. Ele é a revelação da lei de amor que sustenta a criação. Allan Kardec compreendeu que a doutrina do Cristo ultrapassa qualquer limite humano. Ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele separou os elementos puramente morais das interpretações dogmáticas, para que todos, independentemente de crença, pudessem encontrar nas palavras de Jesus uma orientação segura para o progresso espiritual. Kardec mostrou que o Espiritismo não vem criar uma nova religião, mas restaurar o sentido espiritual do Evangelho, adaptando-o à inteligência moderna e à necessidade de compreender o amor em sua forma mais ampla. O Cristo veio revelar a lei natural que rege todas as coisas. Essa lei não é um decreto humano, mas uma ordem divina inscrita na consciência de cada ser. Quando Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não falava em termos de adoração ritual, mas de comunhão espiritual com o bem. Amar é viver em harmonia com a lei universal, que é a expressão da vontade de Deus. Por isso, o Evangelho não se limita ao campo religioso. Ele é a base moral que deve inspirar todas as ações humanas, em qualquer área da vida. O Espiritismo, ao nos convidar a estudar o Evangelho sob a luz da razão, mostra que a universalidade do ensinamento divino se manifesta nas diferentes formas de revelação espiritual que a humanidade recebeu ao longo dos séculos. O mesmo Deus que inspirou Moisés, Buda, Sócrates e outros grandes missionários da verdade é o Pai que enviou Jesus para coroar o ciclo das revelações.
O Evangelho é, portanto, a síntese divina das leis morais aplicadas à vida. Nos mundos mais evoluídos, onde o bem já predomina, o Evangelho é vivido naturalmente. Nesses lugares, não há necessidade de templos nem de pregações, porque cada coração é templo vivo do amor. Na Terra, porém, o orgulho e o egoísmo ainda distorcem o sentido das palavras do Cristo. Muitos buscam o Evangelho como amparo para suas crenças particulares, esquecendo que ele é universal e incondicional. A mensagem de Jesus não foi destinada aos santos, mas aos que buscam aprender. Ele não veio aos que se julgavam perfeitos, mas aos que reconheciam suas imperfeições e desejavam crescer. A universalidade do Evangelho também se manifesta na pluralidade dos mundos e na pluralidade das revelações. Kardec explica que a lei divina é a mesma em toda parte, variando apenas o grau de compreensão conforme o nível de evolução dos seres. Assim, o que para nós é ainda aprendizado, para outros mundos é prática espontânea. O amor é a força que sustenta os universos e conduz todos os seres à perfeição. Em cada página do Evangelho encontramos princípios que podem ser aplicados à vida cotidiana, independentemente de fé ou credo. A lição da humildade, por exemplo, não exige religião, apenas sensibilidade moral. A prática da caridade não pertence a um grupo específico, mas à consciência de todo aquele que se reconhece parte da humanidade. Quando Jesus fala de perdão, de misericórdia e de compaixão, ele está ensinando leis universais de equilíbrio e harmonia. O Evangelho segundo o Espiritismo explica que o amor é a lei suprema e que todas as outras leis se harmonizam em torno dele. Justiça, caridade e humildade são expressões desse mesmo princípio. O homem que aprende a amar já cumpre todas as leis de Deus. Esse é o ponto central da universalidade evangélica. Não se trata de crença, mas de prática. O amor é ação, é transformação íntima, é energia criadora que refaz o destino humano. A humanidade caminha lentamente para compreender que não existem religiões verdadeiras ou falsas, mas diferentes caminhos que conduzem a Deus. O Evangelho é o mapa que orienta todos esses caminhos. Quando o homem espiritualiza o seu olhar, ele percebe que as diferenças externas desaparecem e que o essencial é o mesmo em todas as tradições, a busca da verdade, do bem e da luz. Por isso, a aplicação do Evangelho é universal. Ele pode ser vivido por um camponês ou por um sábio, por um homem simples ou por um governante, por um crente ou por um ateu que reconhece o valor da bondade. O amor e a justiça são compreendidos por todos, ainda que em graus diferentes. O Espiritismo nos convida a enxergar essa universalidade com respeito, sem impor crenças, mas irradiando o exemplo do Cristo. Viver o Evangelho é viver em comunhão com o bem, com o dever, com a verdade e com a caridade. Não é decorar palavras, mas sentir e agir. É traduzir o amor em atitudes diárias. É tornar a própria vida um campo de aprendizado e doação. Quando a doutrina espírita nos fala da regeneração do planeta, não se refere a milagres exteriores, mas à transformação íntima de cada alma que se dispõe a aplicar o Evangelho em si mesma. Assim, a universalidade do Evangelho não é uma teoria, mas uma realidade divina que se manifesta em todos os planos da vida. É a mesma luz que brilha no olhar de um justo, no gesto de um médico que alivia a dor, na palavra de consolo de um amigo, ou na prece silenciosa de um coração humilde. Essa luz é o reflexo de Deus em nós, o Cristo interno que desperta quando nos dispomos a amar. Análise doutrinária. Bloco 2. A verdadeira força do Evangelho está na sua capacidade de transformar o homem por dentro. Não basta admirá-lo, é preciso vivê-lo. O Espiritismo nos ensina que a fé sem obras é morta e que o conhecimento sem aplicação é estéril. Por isso, compreender o Evangelho é aprender a aplicá-lo nas situações comuns da vida. Cada ensinamento de Jesus é um convite à ação moral. No lar, o Evangelho se traduz em compreensão e paciência. É no ambiente doméstico que o espírito encontra as maiores oportunidades de crescimento. As diferenças de temperamento, as provas e as dificuldades cotidianas são campos de exercício da lei de amor. Quando o ensinamento do Cristo penetra o coração da família, a casa se torna um pequeno templo de luz. O respeito, o perdão e o serviço mútuo substituem a disputa, a queixa e o orgulho. Assim, o Evangelho se torna vivo, deixando de ser apenas leitura para se transformar em exemplo. No trabalho, o Evangelho é aplicado quando se age com honestidade, responsabilidade e espírito de fraternidade. O profissional que cumpre seu dever com consciência está praticando a lei divina. Cada tarefa feita com amor é um ato de culto a Deus. O Espiritismo mostra que a vida material e a vida espiritual são inseparáveis, e que o progresso moral deve caminhar junto com o progresso técnico. O verdadeiro espírita não busca apenas ser bom em suas crenças, mas útil em suas ações.
Na convivência social, o Evangelho se manifesta na caridade e na justiça. A sociedade se desequilibra quando se afasta da lei moral. As desigualdades, as violências e os abusos são reflexos da ausência do Evangelho no coração humano. A doutrina espírita ensina que a regeneração da terra virá não por decretos políticos ou reformas superficiais, mas pela transformação íntima de cada consciência. Quando o homem compreender que servir ao outro é servir a si mesmo, o mundo mudará naturalmente. A caridade, como a entende o Espiritismo, é o amor em ação. É o sentimento que move o homem a auxiliar o semelhante sem esperar recompensa. É o gesto simples que nasce da compaixão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recorda que fora da caridade não há salvação, porque somente o amor liberta o espírito das correntes do egoísmo. A caridade é universal porque independe de crença. Pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, com qualquer recurso. A aplicação do Evangelho também se revela na forma como o homem lida com as dificuldades. A resignação e a confiança em Deus são virtudes que iluminam o sofrimento. O Espiritismo explica que a dor não é castigo, mas instrumento de aprendizado. Aquele que sofre com fé e serenidade já está aplicando o Evangelho em si mesmo. A paciência é a forma silenciosa do amor. Quando o espírito compreende a lei de causa e efeito, ele deixa de se revoltar e aprende a agradecer até mesmo pelas provas, porque nelas encontra o caminho do progresso. A humildade é outra virtude fundamental na vivência do Evangelho. O homem humilde não se julga inferior, mas reconhece que tudo o que possui vem de Deus e deve ser usado para o bem. O orgulho é o maior obstáculo à aplicação do Evangelho, pois fecha o coração à renovação. O Espírito de verdade ensina que o orgulho é a chaga da humanidade e que o Cristo é o remédio. Por isso, quem deseja seguir Jesus precisa aprender a servir, perdoar e compreender. O perdão é uma das expressões mais elevadas do Evangelho. Ele liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Enquanto o ódio aprisiona, o perdão abre as portas da paz interior. No capítulo dedicado aos inimigos, o Evangelho segundo o Espiritismo mostra que amar o inimigo é não desejar o mal. É compreender que cada um se encontra num grau diferente de evolução. O perdão é um ato de sabedoria espiritual e um dos mais claros sinais de que o Evangelho foi assimilado. A aplicação universal do Evangelho também se reflete na educação moral. Educar à luz do Evangelho é formar almas conscientes do bem. Não basta transmitir conhecimento, é preciso despertar valores. A criança educada na lei do amor se torna o adulto equilibrado e justo. A escola, o lar e os centros espíritas têm papel essencial nessa tarefa de reconstrução moral do mundo. A fraternidade é o ponto culminante da vivência evangélica. Quando o homem reconhece o outro como irmão, desaparecem as fronteiras do preconceito e da indiferença. A doutrina espírita ensina que somos todos espíritos em jornada de aprendizado, filhos de um mesmo Pai. O Evangelho é o código de conduta dessa grande família universal. Em cada gesto de solidariedade, em cada palavra de encorajamento, a lei divina se manifesta. O homem que aplica o Evangelho compreende que a verdadeira religião está no coração. Não é preciso ostentar crença, mas viver em coerência com a consciência. A fé raciocinada, ensinada por Kardec, é aquela que não teme o progresso da ciência, porque sabe que toda a verdade vem de Deus. O espírito que ama o estudo e busca compreender o Evangelho com humildade está construindo sua fé sobre bases sólidas. A universalidade do Evangelho se revela também no diálogo entre religiões. O Espiritismo reconhece o valor moral de todos os ensinos que conduzem o homem ao bem. Onde houver amor, justiça e compaixão, ali está o Cristo. Assim, a mensagem evangélica ultrapassa os muros das instituições e se estende a toda parte. É a força que une os corações sinceros em torno da paz e da fraternidade. A aplicação do Evangelho no mundo moderno é um desafio, mas também uma necessidade. Em meio à pressa, à competição e à busca por poder, o homem se distancia da essência espiritual da vida. O Espiritismo propõe um retorno à simplicidade do Evangelho. Ensina que ser moderno é ser ético, é ser solidário, é ser justo. A tecnologia avança, mas o progresso verdadeiro é o moral. Só a moral evangélica poderá sustentar a nova era de regeneração que se aproxima. Cada um de nós é chamado a ser instrumento dessa transformação. O Evangelho não é apenas leitura dominical, mas roteiro diário. Ele pede ação, coerência e perseverança. Quando o homem o vive em sua rotina, transforma o ambiente à sua volta. Uma palavra de paz pode desarmar um conflito. Um gesto de bondade pode curar uma alma ferida. Uma oração sincera pode mudar o rumo de uma vida. Assim, o Evangelho cumpre sua função universal, convertendo o mundo pela força silenciosa do exemplo. Análise doutrinária.
Bloco 3. O Evangelho de Jesus é o reflexo da lei divina em ação. Ele representa a harmonia do universo traduzida em palavras humanas. Por isso, o Espiritismo ensina que o Evangelho é universal não apenas porque fala a todos os povos, mas porque expressa as leis que regem a vida em todos os planos da criação. O Cristo é o modelo e guia da humanidade terrena, mas o princípio que ele representa é o mesmo que orienta os mundos superiores. Sua mensagem é cósmica, pois emana do amor divino que sustenta as galáxias e dá vida a todos os seres. Allan Kardec, ao estudar os ensinamentos dos espíritos superiores, compreendeu que o Evangelho é a síntese moral de todas as revelações anteriores. Ele não veio destruir, mas completar. Os mandamentos de Moisés mostraram a justiça, os ensinamentos dos profetas revelaram a esperança, mas foi em Jesus que a lei se tornou amor. A doutrina espírita veio, por sua vez, restaurar o sentido espiritual dessa lei, libertando-a das interpretações humanas e devolvendo ao homem o entendimento de que a vida material é apenas uma fase do aprendizado eterno do espírito. A universalidade do Evangelho se revela também na lei de reencarnação. Cada existência é uma oportunidade de aplicar suas lições. Ninguém nasce em determinado meio por acaso. Cada família, cada desafio, cada encontro é um campo de trabalho para o crescimento espiritual. O Evangelho é a bússola que orienta o espírito em todas as encarnações. Quando o homem aprende a enxergar as circunstâncias da vida sob a luz da lei de amor, ele entende que nada é punição, mas oportunidade de regeneração. A caridade, a humildade, o perdão e o amor são os degraus dessa ascensão. O espírito que vive de acordo com o Evangelho se liberta gradualmente das ilusões do egoísmo e do orgulho, compreendendo que a verdadeira felicidade não está na posse nem no poder, mas na harmonia interior. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra que o reino de Deus não é um lugar geográfico, mas um estado de alma. Ele começa quando o coração se abre à prática do bem e à confiança em Deus. Essa compreensão é o que torna o Evangelho aplicável a todas as culturas e tempos. Em qualquer sociedade, o amor é virtude, a justiça é valor e a bondade é sinal de nobreza. Mesmo entre os povos que jamais ouviram falar de Jesus, os princípios morais do Evangelho já se manifestam de forma intuitiva. A lei de Deus está escrita na consciência e se revela em cada ato de compaixão e em cada gesto de solidariedade. O Espiritismo amplia essa visão ao mostrar que a humanidade terrestre não está isolada. Somos parte de uma vasta comunidade de mundos, todos regidos pela mesma lei divina. Nos mundos superiores, o Evangelho é vivido integralmente. Ali o amor não é ideal, é realidade. Os espíritos puros respiram a fraternidade como nós respiramos o ar. O progresso moral é a norma e o egoísmo é desconhecido. A Terra caminha lentamente nessa direção. As dores e os conflitos que presenciamos são sinais de transição. A regeneração é o período em que o Evangelho passará do papel à prática coletiva. A universalidade do Evangelho também se manifesta nas comunicações espirituais. Os espíritos superiores inspiram homens e mulheres de todas as crenças a trabalharem pela paz e pelo bem. Eles não se limitam a templos nem a doutrinas. O amparo espiritual é universal, assim como a lei de amor que o sustenta. Em todas as partes do mundo, pessoas são tocadas pelo mesmo ideal de fraternidade, ainda que sob nomes diferentes. Isso demonstra que o Evangelho está vivo e ativo, atuando silenciosamente nas consciências receptivas. O Cristo é o governador espiritual do planeta e sua lei é o amor. Ele dirige a evolução da Terra com infinita paciência e sabedoria. Suas palavras não envelhecem porque refletem a ordem eterna das coisas. A cada era, novos mensageiros vêm recordar o conteúdo moral do Evangelho, adaptando-o ao progresso da humanidade. Foi assim que o Espiritismo surgiu, como terceira revelação da lei divina, destinada a unir fé e razão e a demonstrar que o amor é a força mais poderosa do universo. A ciência e o Espiritismo não se opõem, complementam-se. A primeira estuda a matéria, o segundo explica o espírito. Quando ambas se unem sob a luz do Evangelho, o homem começa a compreender a totalidade da criação. Descobre que o universo é regido por leis morais tão exatas quanto as leis físicas e que o equilíbrio cósmico depende da harmonia espiritual dos seres que o habitam. Assim, o Evangelho deixa de ser apenas um código moral e passa a ser uma expressão da própria estrutura do universo. O amor é a energia fundamental que sustenta os mundos. Tudo que se afasta do amor tende ao desequilíbrio e à dor. Por isso, o Evangelho é também um código de cura. Ele cura a alma ferida pelo egoísmo, liberta o coração aprisionado pelo ódio e renova o espírito cansado pela indiferença. As palavras de Jesus são remédios sutis que penetram a alma e restauram a serenidade.
Viver o Evangelho é alinhar-se às vibrações superiores da vida e permitir que o bem se manifeste em todas as dimensões do ser. O homem que compreende o Evangelho sob a ótica espírita descobre que ele é a ponte entre o céu e a terra. Cada ato de bondade aproxima o plano físico do espiritual. Cada pensamento de amor cria harmonia no ambiente invisível. Cada prece sincera ilumina regiões sombrias da alma. Assim, o Evangelho não é apenas doutrina, é ação vibratória que modifica o campo mental da humanidade. A universalidade do Evangelho também se reflete na lei de causa e efeito. Tudo que o homem faz retorna a ele em forma de aprendizado. Essa lei assegura a justiça divina e garante que ninguém fica à margem do amor de Deus. As dores que enfrentamos são lições necessárias, não castigos. Aquele que aplica o Evangelho compreende essa verdade e aprende a agir com mais consciência e responsabilidade. Ele sabe que o bem gera luz e o mal gera sombra, e que a cada ato constrói seu próprio destino. O Espiritismo ensina que o futuro pertence à fraternidade. Um dia, todas as religiões se unirão em torno dos mesmos princípios do Evangelho, e as diferenças desaparecerão diante da verdade universal do amor. Não haverá mais muros, apenas pontes. O Cristo não será mais símbolo de uma crença, mas expressão viva da lei divina que governa o cosmos. Nesse tempo, o Evangelho será a linguagem comum de todos os corações. Viver o Evangelho é preparar-se para esse futuro. É ser, desde já, instrumento da luz. O homem que perdoa, que auxilia e que compreende, contribui silenciosamente para a construção do mundo regenerado. Cada gesto de amor é uma semente lançada no solo da nova era. A universalidade do Evangelho não é um ideal distante, mas uma realidade em formação. Ela começa no íntimo de cada alma que decide amar sem distinção. Reflexão final. Estudar o Evangelho é aprender a enxergar a vida com novos olhos. Aplicá-lo é viver com o coração desperto para o amor. O Espiritismo nos convida a compreender que o Evangelho não é um livro antigo, mas uma lição viva que se renova todos os dias. Em cada situação da vida, ele nos oferece uma oportunidade de praticar a caridade, exercitar a paciência e fortalecer a fé. A universalidade do Evangelho se manifesta toda vez que escolhemos o bem, mesmo diante da ingratidão. Quando preferimos a paz ao conflito, quando estendemos a mão a quem nos ofende, quando perdoamos e seguimos em frente, estamos aplicando o Evangelho. Ele não exige grandes gestos, mas constância nas pequenas atitudes. O amor verdadeiro não se impõe, apenas se irradia. Muitos ainda acreditam que o Evangelho pertence às religiões, mas na verdade ele pertence à consciência. Cada ser humano é responsável por fazer com que essa luz brilhe através de suas ações. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se esforça para compreender e viver a lei de amor em todas as circunstâncias. O Espiritismo nos ensina que a fé raciocinada é aquela que se apoia no entendimento das leis divinas e que a moral do Cristo é a expressão mais elevada dessas leis. Aplicar o Evangelho é libertar-se do egoísmo. É compreender que ninguém caminha sozinho e que o sofrimento de um é responsabilidade de todos. A fraternidade não é ideal distante, é tarefa cotidiana. Cada gesto de bondade é uma forma de transformar o mundo. Quando o amor se torna o centro das decisões humanas, as diferenças perdem força e a harmonia se estabelece naturalmente. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra que a regeneração do planeta não depende de milagres externos, mas de cada coração que desperta para o bem. Somos convidados a colaborar com essa obra divina através do esforço pessoal. Ninguém é tão pequeno que não possa servir, nem tão imperfeito que não possa recomeçar. O trabalho espiritual é contínuo e cada passo dado em direção à luz é uma vitória da alma. A mensagem de Jesus é universal porque fala a essência do ser, que é o espírito imortal. A cada vida, a cada experiência, o Evangelho nos chama a subir mais um degrau na escada do progresso. Ele é a voz do amor eterno que ressoa em todos os mundos, recordando-nos que a verdadeira religião é a que transforma o homem em servidor do bem. Que cada um de nós, ao estudar e vivenciar o Evangelho, possa ser um ponto de luz onde estiver. Que nossas palavras edifiquem, nossos gestos consolem e nossos pensamentos irradiem paz. Assim contribuiremos para que o Evangelho se torne realidade viva sobre a terra. A universalidade do Evangelho começa no íntimo de cada alma que decide amar. E é por meio desse amor que o mundo se transformará em um reflexo do reino de Deus, onde a fraternidade será lei e a paz será o idioma comum de todos os corações.